Agora eu que tô fazendo um investimento aí, mexendo com esse negócio. O outro que tava aqui faliu. O outro não deu conta, sabe? Tomei até o quarto dele aqui. Agora eu que tô comandando o negócio, viu? Será que é por causa disso que nós ainda não tivemos o vídeo de atualização da carteira do Ivan neste mês? Meus nobres, é o seguinte, aqui quem vos fala sou eu, Ivan Ferreira, o investidor mais pobre da internet, como vocês bem já sabem. E hoje nós estamos aqui para um vídeo um pouco diferente, né? Eu acabei falando para vocês aí que não saiu ainda aquele vídeo da atualização da carteira, né? Mostrando para vocês aí como que foi a valorização, né? Enfim, ali como que a minha carteira oscilou durante o mês 3, 4? Durante o mês 4. E eu não vou trazer esse vídeo pra vocês hoje ainda, porque eu tô esperando o site lá atualizar lá os valores do meu preço médio, enfim, eu vou esperar um pouquinho mais para trazer esse vídeo pra vocês. Tendo isso em vista, o vídeo de hoje é para falar pra vocês um pouco sobre uma possível recessão na qual nós podemos entrar aí. Ou talvez já tenha alguém até se afogando nessa porra e você não percebeu ainda. Que pode ser você mesmo, né, no fim das contas. Então, pra gente falar de um cenário aí, de uma possível recessão econômica, primeiro a gente tem que entender uma coisa, né? Bom, é assim, no conjunto da obra nós podemos ver que o planeta ele é muito conectado. Por exemplo, o Brasil, que é um dos maiores produtores rurais do mundo, né, das maiores potências do agronegócio, ele tem ali a grande parte das suas exportações ali de insumos agrícolas vinha da Rússia. Com esse embate ali entre Rússia e Ucrânia e todos os apoiadores da Ucrânia contra a Rússia, tem ali uma queda na oferta desses insumos. Então isso faz com que a produção agrícola aqui no Brasil fique mais cara, porque agora o Brasil vai ter que pagar mais caro porque tem menos insumos agrícolas disponíveis, né? Então aqueles disponíveis que tem, naturalmente o Brasil terá que pagar mais caro para ter esses insumos, e isso vai afetar o preço final dos produtos agrícolas. E agora todos os países com os quais o Brasil negocia esses produtos agrícolas terão que pagar um pouco mais caro, né? Porque assim, se o custo de produção ficou mais caro, obviamente esse custo será repassado na ponta, né? Tanto nas exportações quanto até mesmo para vendas internas. Por isso que o seu arroz, óleo, tudo tá subindo aí, tá? Galera, é o seguinte, eu tô interrompendo o vídeo de vocês aqui pra pedir um favorzinho muito pequeno. Deixa o seu like, né, porque o conteúdo de hoje eu preparei com muito carinho pra vocês e tá bacana. E se você estiver gostando, deixa o like aí. Então é isso. Se não é inscrito, se inscreve no canal, porque vai ter mais coisa boa pra vocês. É isso aí, galera. Tamo junto, é nóis, fica aí com o conteúdo. Olha, de certa forma, isso aqui já foi até um pouco de spoiler do que eu vou falar mais pra frente pra vocês. Então, assim, de momento eu quero que vocês tenham isso em mente, né? Essa questão da globalização, de como que tudo é conectado. O Brasil ele é um forte produtor agrícola, porém temos outros países que são fortes produtores de insumos agrícolas, né, como o caso da Rússia e também da Ucrânia. Então, assim, resumindo, o mundo atualmente ele é globalizado, ele é conectado, e dependendo do que acontece em uma dessas ramificações, impacta todo o ecossistema, né, impacta todo o planeta. Eu disse antes que eu tinha dado um spoiler aí do que viria mais pra frente, né, e chegou a hora da inflação. A inflação ela é basicamente, né, um aumento nos preços. E isso, quando acontece de forma generalizada e de uma forma bem exponencial também, a gente pode chamar de hiperinflação. Mas calma que a gente está na inflação ainda, tá? Quando nós falamos de inflação, nós basicamente temos que entender que existe uma lei chamada Lei da Oferta e Demanda. E essa lei ela funciona basicamente da seguinte forma. Vamos imaginar que eu tenho 2.000 pessoas aí no Brasil querendo comprar um iPhone. Porém, aqui no Brasil eu só tenho disponível 1.000 iPhones, né? Então eu tenho uma oferta de 1.000 e eu tenho uma demanda de 2.000. Então, naturalmente, eu não tenho uma quantidade suficiente de iPhones para satisfazer toda a população, para satisfazer toda a demanda que essa economia tem daquele produto. E quando isso acontece, quando eu tenho uma oferta menor que a minha demanda, o preço desse produto tende a subir porque as pessoas estão procurando aquele produto, porém ele não tem todas as unidades disponíveis para satisfazer toda essa procura. Isso faz com que o preço deste produto suba, né? Porque as pessoas que estão procurando vão aceitar pagar até mais caro, né? Já se tratando de um iPhone, a gente entende. Então, assim, meio que elas aceitam a pagar mais caro para ter este produto.
Esse é o tipo de inflação mais comum, né, denominado aí inflação de demanda. Nós temos outros três, que seria a inflação inercial, a inflação de custos e a inflação de estrutura. E de forma rápida, né, na inflação estrutural, ela se dá devido aí à falta de eficiência na estrutura de um país, né, na estrutura produtiva de um país. Na inercial é quando há uma perspectiva de inflação, né, então assim, os economistas falam, vai ter inflação no período, a população acredita que vai ter inflação no período, e por causa dessa crença de que terá inflação, acaba realmente ocorrendo, né, acaba acontecendo a inflação. Então essa é a inflação inercial. Nós temos também a inflação de custo, que eu já dei um exemplo para vocês, né? Naquela questão lá dos insumos agrícolas, né? Que vinham da Rússia para o Brasil e que acabou ficando mais caro porque o processo produtivo ficou mais caro. Quer dizer, os insumos ficaram mais caros, então o processo produtivo ficou mais caro, fazendo com que o produto final ficasse mais caro. Essa é a inflação de custo. Então, com base em tudo isso que nós já falamos aqui, dá pra gente agora falar de como que tá a inflação e de como que nós chegamos na inflação a qual nós estamos. E para entender como que tá a inflação atualmente, eu gostaria de pontuar duas coisas. E a primeira é a questão da pandemia, a segunda nós falamos mais adiante. Antes do atual governo, no Brasil nós tínhamos ali uma reserva daqueles produtos de cesta básica. São aqueles considerados, aqueles não perecíveis, como arroz, feijão, óleo, enfim, esses aí. O Brasil ele tinha essa reserva justamente para caso viesse a acontecer alguma coisa, ele conseguisse suprir a demanda, né, a necessidade interna por esses produtos. Porém, né, o atual governo acabou esvaziando, né, reduzindo a zero essa reserva que tinha aqui no Brasil. Isso tudo antes de começar aí a pandemia, tá? E quando começou essa crise sanitária e econômica, na qual nós estamos terminando de passar, né? Espera-se ou diga-se de passagem, muitos investidores, né, com esse cenário de insegurança, de instabilidade, de incerteza, eles procuraram colocar o seu dinheiro, né, o seu capital em países mais seguros, como os Estados Unidos, por exemplo. E é por isso que nós tivemos uma desvalorização muito grande do real frente ao dólar. Novamente, nós podemos ver aqui a lei de oferta e demanda, tá? Ivan, por que a lei de oferta e demanda? Porque, assim, os investidores, eles estavam no Brasil e eles começaram a procurar os Estados Unidos. Ou seja, eles estavam deixando o real de lado e procurando o dólar. E isso fez com que o real se desvalorizasse e o dólar se valorizasse frente ao real. Aí, meus amigos, entra a questão dos produtores rurais, né, da produção agrícola no Brasil, que vem vindo batendo recordes e recordes de lucro, de produção, uma atrás da outra. Mas no Brasil nós podemos ver que os custos, né, no caso o que eu e você paga por essa cesta básica, tá bem caro, né, tá bem salgado. Isso acontece porque diante desse cenário no qual o real está ainda desvalorizado frente ao dólar, é muito mais relevante para um produtor rural mandar a sua produção para o exterior, né, e ter ali este recebimento em dólar, do que, por exemplo, ele vender internamente. Então isso fez com que os lucros, né, de empresas ligadas ao setor agro aumentasse de forma exponencial. E é por isso que vocês veem aí muitas manchetes e também o preço das coisas caro pra cacete, porque todo mundo tá vendendo para fora, ninguém tá vendendo internamente, e como nós não temos mais uma reserva de produtos não perecíveis internamente, o bagulho tá ficando louco. Ivan, mas não é falta de patriotismo dessa galera, dessas empresas, vender tudo pro exterior ao invés de vender internamente para suprir a necessidade de demanda do país? Meu amigo, nessa posição eu venderia até minhas cuecas para lá. E olha que eu me considero, de certa forma, bem patriota, tá? De coração, eu amo o meu povo, eu amo o meu país, mas enfim, eu venderia para lá sim. E um outro ponto aqui pra gente conseguir entender a questão da inflação atual é justamente o conflito entre Rússia e Ucrânia. Como são países fortemente produtores de petróleo, que é uma das fontes de energia mais utilizadas no planeta, envolvidos na guerra fez com que tivesse uma escassez na oferta deste produto, né, do petróleo, e para todas as economias. Com essa escassez, naturalmente o preço do petróleo sobe, o que faz com que aquele processo da linha de produção chamado logística fique mais caro, ou seja, o custo que uma empresa tinha para fazer com que o produto chegasse até você, ou até mesmo que a matéria-prima chegasse até ela,
fica mais caro. Então isso vai ser meio que repassado na ponta, porque agora ela está gastando mais para produzir a mesma coisa que antes. Daí é aquela velha história que todos vocês já estão cagados de saber. Mesma oferta de um produto, mesma quantidade de pessoas ou mais querendo comprar, a oferta não supre a demanda, os preços sobem porque as pessoas ficam disponíveis a pagar mais caro por isso. Enfim, tudo é repassado na ponta. Bom, esses pontos nos ajudam a entender como que nós chegamos na inflação atual a qual nós estamos, que via de regra tá alta pra cacete. E todo esse processo de inflação faz com que a população consiga comprar menos, né? Então isso tira o poder de compra da rapaziada. E um outro ponto aqui a ser levantado é a questão dos juros, né? Os juros básicos de uma economia. Aqui no Brasil é a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Nos outros países, bom, são outras coisas. Mas ela basicamente é uma ferramenta que os bancos centrais de cada país, de cada economia, utiliza para poder controlar ali a inflação, né? Para poder conter o quanto que a inflação corrói o poder de compra da população. E é da seguinte forma: quando um país ele aumenta a sua taxa de juros, ele está meio que deixando o preço do dinheiro mais caro para desestimular o consumo, né? E naturalmente ele desestimula também o crescimento e os investimentos. Porém, quando ele aumenta a taxa de juros, ele desestimula o crescimento da inflação. Por outro lado, quando o Brasil, por exemplo, começa a fazer uma redução, né, cortar ali a taxa Selic, nós temos um processo ali de fomento ao crescimento econômico, né, onde ele começa a deixar o preço do dinheiro mais barato, né, então as empresas começam a se financiar, fazer maiores investimentos para conseguirem produzir mais e ofertar mais produtos na economia. E atualmente nós estamos vendo um processo de recessão, né, onde os países de forma geral, exceto a União Europeia, que está com os juros negativos, enfim, tirando essa exceção aí, todos os outros países do mundo estão aumentando a sua taxa de juros, alguns de forma mais agressiva, né, como o Brasil, por exemplo, e outros de forma assim mais frouxa, como os Estados Unidos, que está ali com a taxa de juros bem distante do que deveria estar para poder controlar a inflação deles. Enfim, nós estamos vendo aí em todo o planeta, né, exceto as exceções, uma alta na taxa de juros. Isso faz com que naturalmente nós começamos a entrar em uma recessão, né? A gente já começa a entrar em recessão quando se fala de inflação. Agora, quando se fala em alta de taxa de juros, nós começamos a ver uma queda na produção e queda no consumo. Uma queda na produção porque as empresas elas deixam de se financiar neste período, e se elas se financiam menos, significa que elas vão produzir menos, e se elas vão produzir menos, elas contratam menos. Elas contratando menos, nós temos uma taxa de desemprego um pouco mais elevada ou estagnada. O nosso consumo ele é reduzido, porque agora é menos dinheiro na mão da população, né? Porque é menos pessoas que estão sendo empregadas, então é menos pessoas com dinheiro para poder comprar, então o consumo cai, porque, enfim, menos pessoas com dinheiro, então obviamente que não vão conseguir comprar. Mas ainda assim eu me pergunto como que aquele meu amigo desempregado conseguia estar todo final de semana comprando cerveja ou ingresso, enfim, saindo para show, final de semana, tomando uma breja, essas paradas assim. É uma coisa incompreensível. Enfim, exceto as exceções, né? Agora bora pegar tudo isso que a gente já falou e trazer aqui pro próximo ponto, que é a questão da recessão. Estamos ou não entrando em uma recessão econômica? Olha, quando nós falamos de inflação e também de alta na taxa de juros, naturalmente nós estamos meio que falando de um sinônimo de recessão. Porque aqui nós estamos falando de poder de compra sendo corroído pela inflação. Na tentativa de fazer com que o poder de compra não seja tão corroído pela inflação, nós temos uma desestimulação de investimentos, né, por parte das empresas de forma geral. Então, assim, tendo como base aquilo que eu falei para vocês anteriormente, de toda a questão dessa globalização do planeta, né, todas essas negociações aí entre países, elas são feitas em dólar, né? E os Estados Unidos está com uma postura muito frouxa em relação à inflação, aumentando a taxa de juros. Ou seja, se houver ali uma inflação descontrolada no dólar, naturalmente isso aí vai feder em todo o resto do planeta. Ivan, beleza, mas você falou tudo isso, nós estamos ou não em uma recessão? Olha,
Sim, eu posso falar para vocês que nós estamos sim vivendo em um período de recessão econômica. Agora, onde é que vai chegar eu já não sei dizer para vocês, né? Porque tem muitas variáveis e depende de muitas coisas. E também a minha bola de cristal da Shopee não chegou ainda, eu não sei prever o futuro, ninguém sabe. Mas tendo em vista aí toda essa questão que eu falei pra vocês da globalização, da inflação e dos juros, eu diria que no pior dos cenários nós estaríamos caminhando aí para uma crise, porque nós vamos lembrar aqui, né, que de forma global todo o planeta faz negociações em dólar. E nós temos agora nos Estados Unidos uma inflação que eles não estão subindo os juros de forma que acompanhe essa inflação que eles têm lá. Então, assim, se essa inflação nos Estados Unidos permanecer descontrolada ou vier a ficar mais descontrolada, isso pode acabar aí afetando todo o resto do planeta. Mas esse aqui é o pior dos cenários, tá bom? Então vamos torcer aí pro Jerome Powell acordar e aumentar lá as taxas de juros dos Estados Unidos e que isso não venha a acontecer. Enfim, o vídeo de hoje era esse, eu vou ficando por aqui, eu espero que isso tenha ajudado você de alguma forma a entender este contexto, esse cenário no qual nós estamos vivendo. Se tiver alguma dúvida, se ficou aí alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder. E é claro, né, nós estamos aqui num bate-bola, uma reflexão. Então é isso, se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal. Te vejo nos próximos vídeos e é isso aí, tamo junto e até a próxima.